Bom dia, bem-vindo a outro vídeo. Hoje estaremos falando sobre a igreja de Tiatira. Esta é a quarta igreja que estaremos falando hoje no livro de Apocalipse, seguindo com essa série. Agora, antes de começar a ler a Bíblia e ver o que a Bíblia fala sobre essa igreja, quero lembrar vocês do que está acontecendo na época, porque é importante nós entendermos um pouquinho, pelo menos, do que está acontecendo ao redor dessa igreja, para a gente entender o porquê que eles estavam agindo daquela maneira e por que Jesus estava repreendendo eles daquela maneira. Meu filho está na classe de educação física agora. Tá bom, gente? Então, para lembrar vocês, quando nós lemos a Bíblia, parece que Jesus era a única coisa grande que estava acontecendo naquele lugar, naquela época. Porque se centraliza, claro, nas histórias de Jesus. Tinha muitas pessoas, tinha outras pessoas naquela época falando das suas ideias. Tinha muitos, então para eles era só um homem mais falando as suas ideias, entendeu? Depois, quando Jesus morreu, ressuscitou e foi para o céu, ele deixou no mundo aqui seguidores deles, os discípulos, outras pessoas que haviam recebido milagres, que haviam caminhado com ele, que haviam visto ele, porque não era só os discípulos que caminhavam com eles, havia multidões, né? Então, ele deixou aqui e essas pessoas começaram, então, propagar a palavra de Deus. Então, eles começaram a pregar a palavra de Deus. E eles começaram a ir fora da cidade onde eles estavam, eles começaram a ir para outras cidades. Agora, eles começaram a visitar e pregar e abrir igrejas em cidades grandes, no povinho pequeno, nos campos, nas fazendas, assim, que era mais para fora, né? Era mais longe das cidades. Aí a palavra pagão vem dessas pessoas que viviam nos campos, por causa que eles criam em outros deuses, acreditavam em outros deuses, por causa que os cristãos estavam se concentrando em pregar o evangelho nas cidades grandes e abrindo igrejas nas cidades grandes. Essas pessoas que viviam em outros campos quase não recebiam o evangelho no começo. E não eram grupos enormes, não tinha uma estrutura, uma organização na igreja cristã. Eles só iam e pregavam a palavra e as pessoas se convertiam e milagres aconteciam. Pode ver em Atos isso, como eles começaram a abrir as igrejas. E era assim, era algo que vinha da origem. Os discípulos, claro, eles tinham caminhado com Jesus, eram os mais cercanos a Jesus, então viram e conseguiam relatar as coisas com exatitude mais para as pessoas. Agora, claro que numa cidade pagã, numa cultura que era altamente pagã, que acreditavam em mais de um Deus, em coisas diferentes, não? Quando eles acreditam em outros deuses, a maneira que eu acredito nesse Deus e a maneira que tu acredita nesse Deus pode ser diferente, mas a gente se ama igual, não importa, a gente se dá igual. Agora, quando levanta um povo, um grupo de pessoas que diz, espera aí, não tem mais de um Deus, é só um Deus, e começa a falar nisso, e começa a ir contra certas rituais, certas coisas, formas de adoração que eles tinham, que as pessoas tinham naquela cultura, para eles era normal, é isso que eles tinham feito por anos e anos e anos. Então, claro que vai vir uma tensão aí, e teve muita perseguição da igreja. Mas terminando essa perseguição, nós vimos o edito de Constantino. Quando Constantino chegou quando Constantino tomou posse do reinado, ele se diz cristão, ele supostamente se converteu para o cristianismo, e então ele parou as perseguições e ele fez do cristianismo algo legal, não a religião do Estado, mas algo legal. Então, não tinha mais perseguição, né, grandes como tinha, não tinha mais aquela tensão. Só que quando aconteceu isso, então
as pessoas, como era aberta o cristianismo, como foi aceito o cristianismo, muitas pessoas começaram a fazer como Constantino fez, que se diziam cristãos, se diziam que tinham convertido, mas para suas próprias ganâncias políticas e outras de liderazgo, eles começaram a se filtrar, começaram a se meter na igreja. E começou a haver uma união entre Estado e igreja, começou a haver uma mistura. É isso que nós vimos em Pérgamos, né? E agora na igreja de Tiatira, é quando começou, nessa época, eles começaram a instituir papas, começou essa organização que tinha no Império Romano, eles começaram a passar para a igreja cristã, e a igreja cristã começou a ser organizada que nem o Império Romano, que tinha, né, o seu imperador, que tinha os reis, que tinha todos assim os políticos e aquela organização, tinha líder para cada coisa, né, e cuidando de coisas diferentes. Assim a igreja cristã começou a agir, começou a ter essa organização. Então começou com o Papa, e depois os apóstolos e os pastores, e assim foi indo. Só que, como começou essa organização, o cristianismo também, nesse mesmo tempo, começou a passar para ser pregado para os campos, para mais cidades e para outros lugares. Não era mais só na Ásia Menor, começou a passar para a Itália, para outros países, e o evangelho começou a propagar. Quando o evangelho começa a propagar, claro que está saindo um pouco da origem daquelas pessoas que primeiramente tiveram uma relação com Cristo, dilui o evangelho. É que nem aquele brincadeira de telefone que a gente faz, né? Tu fala uma mensagem original, até chegar lá no final já é uma coisa completamente distorcida muitas vezes, né? Então é isso que começou a acontecer, porque começou a ter essa mistura de Estado e igreja, das coisas de fora com as coisas da igreja, e começou a propagar. Então não era com a mesma pureza, e a igreja começou a crescer. Com o crescimento da igreja vem certas coisas difíceis, né? Coisas que a gente tem que enfrentar. Então a igreja de Tiatira, ela estava vivendo nesse momento, no momento medieval cristão, com o Papa sendo instituído, a igreja estava crescendo, uma nova organização, né, que não tinha antes, estava acontecendo na igreja de Tiatira. Então tudo isso começou eles ter que passar. Era uma forma de perseguição, uma forma de ataque desde da parte do inimigo. Antes você estava atacando por fora, né? Era uma perseguição por fora, o ataque era por fora. Mas como não conseguiu destruir a igreja por fora, ele começou a se infiltrar e atacar por dentro. E tristemente nós vemos isso hoje em dia também. Esse ataque de dentro das igrejas para fora, que o mundo tem se misturado com a igreja. Isso é o que estamos, esse é o momento da história cristã que nós estamos com a igreja de Tiatira. Do ano 538 ao 1517, mais ou menos. A Tiatira significa filha, e era uma cidade da Ásia, da Turquia, né? Conhecida pela sua indústria de corantes. E o lugar onde a Lídia vivia. A Lídia era uma vendedora de púrpura, que encontramos em Atos, capítulo 16, versículo 14. Ela está ali tentando convencer a Paulo que vá comer com ela na casa dela, com seus ajudantes também, né? E ele vai. Então, outra coisa para se notar nesta igreja, a parte de, claro, os deuses e tudo que eu falei, é que nesta cidade, para ter um trabalho pela mesma organização do Império Romano, para você ter um trabalho, tinha que fazer parte de uma união, assim. E se não fazia parte dessa união, era bem difícil conseguir um trabalho. O problema é que essa união era centralizada, muitas vezes, em outros deuses pagãos, né? Eles adoravam outros deuses pagãos e faziam como centro. E muitas vezes,
para reunião, eles se encontravam dentro de templos pagãos, de outros deuses. Então, os cristãos, era muito difícil eles tomar parte dessa união. Então, muitos deles, né, não tinham trabalhos e coisas assim. Mas nós vamos começar a ler no capítulo 2, versículo 18 de Apocalipse, a igreja de Tiatira. Vamos ver o que Jesus tem contra ela, que fala sobre essa igreja. Diz assim: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem em seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Então, ao anjo da igreja de Tiatira, um mensageiro, aquele que está a cargo dessa igreja, escreve: isto diz o Filho de Deus. Por que ele se refere ao Filho de Deus? Por causa que naquele lugar, naquela cidade, o deus que eles mais adoravam era o deus Apolo. E ele era conhecido como Filho de Deus. Então, Jesus está se introduzindo como Filho de Deus, porque, ei, não é ele, é eu que sou o Filho, o único Filho de Deus. E aqui está em letras maiúsculas, né? O único. Que tem seus olhos como chama de fogo. Isso nos fala sobre discernimento, sobre que penetrava a sua mirada. E os pés semelhantes ao latão reluzente, é julgamento. Ele vem para julgar. Versículo 19. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Então, eu conheço, eu estou vendo, é algo que ele repete para cada carta, para cada igreja. Eu estou vendo, eu estou botando atenção. Eu sei o que tu tá fazendo. As tuas obras são maiores do que as primeiras, né? Tá melhorando, tu tá indo melhor e melhor a cada dia. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Então, o que ele tem contra a igreja, depois de ele dizer que faziam tantas coisas bem? Ele tem que eles toleram a mulher Jezabel. Então, tolerar, né? Eles aceitam, eles nem falam nada, eles não tentam parar ela de falar coisas falsas. Eles toleram. Ah, é só outra mulher, né? Já se acostumaram com ela. E ele fala, mulher que se diz profetiza. Então, ninguém tá chamando ela de profetisa, ela não era uma profetisa de Deus, da parte de Deus. Ela mesmo se deu esse título. Ela mesmo se auto-titulou, auto-chamou de profetisa, né? E, claro, com isso vem rebeldia. Ela tá indo contra a autoridade, né? Jezabel. Então, quem era Jezabel? Por que essa mulher está sendo comparada pelo próprio Jesus como Jezabel? Essa mulher tinha o nome Jezabel? Não sabemos. Se o nome dela realmente era Jezabel ou tinha outro nome. Mas era uma mulher que Jesus comparou ela com a Jezabel do Velho Testamento porque ela estava fazendo as mesmas coisas com a daquela mulher. Ela tinha esse mesmo espírito. Eu vou ler para vocês o dicionário e concordância bíblica, a explicação que eles têm de Jezabel do Velho Testamento, porque eu gostei como eles escreveram. Eu vou ler para vocês, ok? Jezabel era a esposa intrigante do rei Acabe, quem promoveu a adoração a Baal na nação de Israel. Liderou a Acabe, ou guiou Acabe, a levantar altares pagãos. Isto está em 1 Reis, capítulo 16, versículo 32 ao 33. Matou vários profetas de Deus. Se encontra em 1 Reis, versículo 18, 4 ao 13. E planejou a morte de Elias. Elias é um grande profeta de Deus, né? 1 Reis 19, 1 ao 2. Quem profetizou sua morte. 1 Reis 21, 23. Quando o rei Jeú tomou o comando, assassinou ela, cumprindo a profecia de Elias. Isso se encontra em 2 Reis, capítulo 9, versículos 7 ao 37. E Jeú, quando tomou o comando, ele assassinou ela, uma pela profecia, mas outra porque se lembra que ela é a mesma mulher que mandou matar
o homem do vinho, Nabor, do homem do vinho, para pegar o campo dele, por causa que Acabe queria. E naquele tempo, Jeú estava ali, estava vendo e sabia que ela tinha mandado matar. Então, ele como que se vingou também dela. Mas, então, isso é a Jezabel do Velho Testamento. Ela era uma pessoa que ela era muito manipuladora, ela era muito intrigante, ela ia contra as autoridades, até mesmo como esposa, ela estava indo contra a autoridade do seu próprio esposo, né? Então, e nós vemos esse mesmo tipo de coisa acontecendo aqui em Apocalipse com essa mulher dentro da igreja. Era uma mulher cristã, supostamente, mas que estava influenciando, manipulando muitas pessoas, indo contra a autoridade, se chamando de profetisa dentro da igreja e tirando muitas pessoas do enfoque de Deus. Por isso é muito importante, gente, nós conhecermos as escrituras. Pode ser o teu melhor amigo, pode ser teu pastor, quem seja, se vai contra a palavra de Deus, em qualquer amém que fale contra a palavra de Deus, o nosso alerta tem que estar ligado. E se a gente não lê a palavra de Deus, como que a gente vai ter discernimento quando a gente enfrenta pessoas assim, coisas assim, ou coisas que a gente faz? Como que o Espírito Santo vai nos alertar, né? Se a gente não conhece as escrituras, não conhece o que Deus fala sobre isso, a gente vai ser enganado por qualquer vento que vem. Jezabel era um espírito que estava tomou conta dessa rainha, da esposa do rei Acabe, e também tomou conta dessa mulher em Tiatira, e depois, mais tarde, em Apocalipse, nós vamos mirar outra vez esse espírito tomando conta. Mas é um espírito que nós vemos, desafortunadamente, nas nossas igrejas hoje em dia também, nas pessoas hoje em dia. Então, como saber qual é o espírito de Jezabel? Como saber se a gente está enfrentando alguém? O que fazer, né? Eu vou ler de um livro chamado Vendo o Sobrenatural, por Jennifer Eivaz. Eu vou ler desse livro porque também eu gostei como ela explicou. É bem direto. E ela diz assim, que o espírito de Jezabel é um espírito controlador, manipulador, com profecias falsas, orgulhoso, sedutor, intimidante, enganoso, com ódio de autoridade, ok? Então, esse espírito não necessariamente possui uma pessoa. Tem espíritos que tomam posse da pessoa. Esse espírito não necessariamente possui a pessoa. Ele começa a tomar controle da mente, dos pensamentos, das emoções da pessoa. E claro, se está tomando conta da nossa mente, nós estamos aceitando isso, ok? Por isso a necessidade, outra vez, de nós guardarmos a nossa mente muito e o nosso coração, principalmente quando nós passamos algo emocionante, que alguém fez algo contra nós, alguém nos machucou, alguma coisa assim. Quando nos machucam, quando fazem algo contra nós, principalmente nesses momentos, nós temos que cuidar a nossa mente, porque se lembre que o inimigo é como um leão, ele está só procurando quem atacar. E quando a nossa emoção está atacada, nosso guarda vai para baixo e ele ataca a nossa mente, né? Então, é um espírito que manipula, um espírito que influencia. Já tem visto, talvez em igrejas, tem muitos pastores que têm perdido o seu ministério, igrejas fechadas, matrimônios acabados por causa desse espírito. Porque esse espírito tu pode ver dentro de uma mulher ou de um homem. E se tu não pega a tempo, pode destruir, né, o teu ministério. Mas é aquela coisa assim, que sempre tá falando mal do pastor, que pensa que pode fazer melhor do que pastor a igreja, que começa a fazer intriga entre os irmãos, falsas profecias. Deus me mostrou para mim diretamente. Só eles têm uma especial revelação de Deus, entendeu? Esse tipo de coisa começa a influenciar, isso começa a crescer, né? Quanto mais espaço a gente dá, mais começa a crescer na nossa vida esse tipo de espírito. Como acabar com isso?
como não é um espírito que possui uma pessoa necessariamente, é um espírito que toma posse da mente, né, dos pensamentos, então não é como repreender, como se fosse um espírito outro. O que tu tem que ter é fazer orações estratégicas, como se estivesse indo para uma guerra espiritual, porque é uma guerra espiritual. Sempre que tu vai lidar com um espírito mal, é uma guerra espiritual. Mas tem que ser orações estratégicas pela pessoa até que eles se arrependam e saiam disso, que o espírito deixe eles. Dependendo da tua vida espiritual, dependendo de quanta influência tem esse espírito na vida da outra pessoa, vai depender o tempo que vai demorar para esse espírito se ir. Então, é muito, muito importante nós ter isso em mente. Eu me lembro que quando eu estava na secundária, no high school, na classe de física, a gente tinha que fazer yoga. E eu não sabia, então eu comecei a pesquisar o que era yoga. E o que aconteceu é que eu descobri que yoga, cada posição que tu faz no yoga, né, aquelas posições que fazem, era um ritual, eram posições de adoração para outros deuses na Índia, que ainda pratica hoje. Hoje a gente chama de yoga, eles praticam ainda essas posições como adoração a outros deuses. E se tu caminha nas ruas da Índia, tu pode ver pessoas fazendo essas mesmas posições que as pessoas fazem no yoga, como adoração a outros deuses. Então eu falei para minha professora, eu disse, olha, eu sou cristã, e eu expliquei para ela, né, não posso fazer por tal e tal motivo. E ela disse, mas é só exercício, tu não tá adorando ninguém. Não, mas eu não posso, porque isso foi formado para adorar a outros deuses. E eu já ouvi de amizades minhas também que já me falaram, mas é cristão, tem yoga cristão. E, né, olha, gente, não importa que nome tu ponha nos rituais, não importa que nome tu ponha, não importa que tu me diga, se foi dedicado, se foi uma prática para adoração a outros deuses, então por aqui que tu vai fazer. Tem 1000 e outros exercícios que tu pode fazer, outras maneiras de relaxar. E toda a classe, por todo um semestre, ficaram relaxando lá e fazendo yoga, e eu fazendo exercício aeróbico o tempo inteiro. Por causa que, para mim, eu não queria fazer parte de adoração a outros deuses. Nós temos que tomar isso em conta. Essa mulher na igreja de Tiatira, ela estava fazendo a mesma coisa que falaram para mim quantas vezes, não só com yoga, mas outras coisas que eu tenho dito que eu não quero participar por causa da palavra de Deus. Eu tenho ouvido, Diana, mas é demais, tu tá sendo muito religiosa, mas é só um exercício, mas só, né, dependendo do que eu tô deixando. E aquela coisa, e essa mulher estava fazendo a mesma coisa com eles. É só uma união, Deus entende. Não importa se vocês entram no templo de outros deuses. Deus sabe que vocês estão lá dentro só para trabalhar. E começavam a fazer coisas assim, receber revelações de Deus e tudo. Eu tenho pessoas na minha vida que eu conheço que exatamente como essa mulher estava fazendo em Tiatira. Então, nós temos que entender isso. Se tu lê a Bíblia, Deus nunca aceita essas coisas. E sempre teve pessoas na história, na Bíblia inteira, tentando influenciar, tentando manipular, tentando fazer tu não se sentir mal pelo que estava fazendo. Aqui é um tempo novo, são práticas novas, não é bem assim. Mas não, gente, se nós nos chamamos de cristão, a gente não vai ser perfeito, não vai, mas conforme a gente vai aprendendo, seria muito errôneo nós continuarmos fazendo essas coisas. Se Deus está nos mostrando, nos revelando a verdade, então não faça, não faça. Porque, sério, Jesus estava contra essa mulher e as pessoas, os líderes que estavam aceitando ela fazer essas coisas. Então, essa era Jezabel. Versículo 21. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Então, Jesus está dando tempo. Jesus sempre nos dá
tempo para a gente se arrepender das coisas que a gente está fazendo, mas ela não se estava arrependendo. E esse espírito, como não é um espírito que possui necessariamente, eles têm que se arrepender. Por isso a oração estratégica e constante. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Primeira menção da grande tribulação. Ou seja, essas pessoas, claro, já estão mortas hoje em dia, né? Mas eles não irão no rapto com Jesus. E adulteram, ele está falando como Deus se referia ao povo de Israel no Velho Testamento. Não era necessariamente que eles dormiam com outras pessoas, ainda que acontecia. O que ele está falando aqui é quando nós aceitamos a Jesus, quando nós começamos a seguir a Deus, nós fazemos um pacto, ok? Com Jesus, com Deus. Nós fazemos uma aliança. É que nem a gente se comprometer com um ser humano, com uma pessoa. Se nós começamos a aceitar coisas que não estão na Bíblia e aceitar outras coisas de outros deuses, nós estamos quebrando essa aliança, nós estamos quebrando esse compromisso. Então, Deus sempre compara com prostituição, com adultério, né, com fornicação, porque é como se fosse um casal e estou quebrando isso. Se eu estou comprometida, por exemplo, com um homem, né, e eu tenho o anel ali, estou comprometida, ele vai esperar que eu seja fiel a ele. Ele vai esperar que eu haja com prudência. Se eu começo a falar com outros homens, dar umas risadinhas a outros homens, começo a passar muito tempo com amigos, coisas assim, ele vai duvidar, vai ser um rompimento desse compromisso, dessa aliança que eu tenho feito com ele. E vai ser como, vai se sentir como uma fornicação, como um adultério, porque tu tá se metendo com outra pessoa. Pode ser emocional, pode ser físico, mas tu tá se metendo com outra pessoa e tem um quebramento nessa confiança entre vocês. Assim somos com Deus. Sempre quando Jesus fala assim de adulterar, Deus fala, assim nós somos com Deus. Nós temos essa aliança, esse compromisso, essa relação com Ele. E quando a gente começa a lidar, botar atenção a outros deuses, nós rompemos. Nós mesmos nos separamos, há uma separação, esse é o pecado, uma separação entre nós e Deus. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Então, Deus está dando oportunidade, traz oportunidade às pessoas que estão seguindo a essa Jezabel, a essa mulher nessa igreja de Tiatira, está dando oportunidade para ela, mas ela não se arrepende, porque pessoas desse estilo, quando estão tão influenciadas pelo inimigo, as suas próprias emoções, tudo isso, eles começam a acreditar que eles estão certos. E eles começam a acreditar que eles estão certos de tal maneira que tu acaba acreditando, porque parece tão... não tem como ele estar errando, mentindo. E tem que se cuidar. Tem que se cuidar. Versículo 22. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, e se arrependerão das suas obras. Então, não irão para o céu. E ferirei de morte a seus filhos, as pessoas que seguem ela, pessoas que começaram a sair dessas mentiras, e todas as igrejas, todas, saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Ele está falando aqui do que como ele se introduziu no começo. Ele se introduziu com olhos como chama de fogo. Ele é aquele que sonda, né? E depois diz assim: e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Se lembra que ele falou que ele tinha pés semelhante ao latão reluzente? Julgamento, ele vai dar a cada um segundo as vossas obras. Versículo 24. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Então, havia pessoas que não estavam seguindo, pessoas que se mantiveram fiel
A eles Deus disse, Jesus falou, vocês também, eu não vou botar mais carga em cima de vocês, porque já estão lidando com bastante coisas. Profundezas de Satanás, no seu original, é a palavra batos, é a profundeza de entendimento, de se aprofundar nas coisas de Satanás, de entender as coisas de Satanás. Versículo 25. Mas o que tendes, retende-os até que eu venha. Outra vez, é a primeira carta que a gente vê que ele está falando da segunda vinda. 26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Quando quando houver o rapto da igreja, claro que as pessoas que ficam na tribulação, que ficam depois, eles vão ter chances, vão ter oportunidades de se arrependerem e de virar cristão. Agora, aquelas pessoas que quando Jesus vier, né, que já está vindo, forem com ele, eles vão ter autoridade sobre os cristãos que aceitam Jesus depois da vinda de Jesus. Então, eles vão ter um pouco mais de autoridade, porque eles foram raptados primeiro. Então, eles vão estar sobre aquelas outras pessoas, e assim vai indo, né? Então, é isso que ele está falando. A gente vai olhar um pouco mais profundo isso depois das cartas, tá bom? Então, ele está dizendo, aquelas pessoas que vencerem, aqueles que se mantiverem fiel, eles vão ser raptados essa primeira vez, então vão ter essa autoridade sobre os outros. E com vara de ferro as regerá e serão quebrados como vasos de oleiro, como também recebi do meu pai, alusão a Salmos. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Muitos falam que isso quer dizer que Jesus estava se entregando por causa de Apocalipse 22, versículo 16, que Jesus se chama a estrela da manhã. Então, muitos pensam que isso, quando ele fala estrela da manhã, ele está se entregando para eles. Eu não creio isso, eu não creio que essa é a mesma estrela da manhã. São ditos que usavam para coisas diferentes, né? Nós temos que lembrar. Então, mas outra teoria é que o que ele está falando é que quando nós fomos raptados, quando nós fomos ao céu, então nós participaremos da mesma glória ou da glória do céu com Jesus. E é isso que eu pessoalmente penso que ele está falando aqui. Se é um ou outro, não importa. O que ele está falando é que ele vai se entregar, que a gente vai ser parte dessa família, que a gente vai ser parte desse reinado no céu, né? Versículo 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muitos têm orelha, mas não escutam, não ouvem o que o Espírito está dizendo, não entendem. Então, essa igreja de Tiatira, eles estavam passando por um momento onde o governo, o Estado estavam influenciando, papas estavam ressurgindo, havia uma nova organização dessa igreja, e com isso, muita mistura de coisas pagãs, de outras religiões dentro da igreja. E com a igreja de Tiatira, tinha aqueles líderes, aquelas pessoas que estavam aceitando essas coisas, que estavam aceitando essas profecias falsas. É dessa Jezabel que estava se levantando nessa igreja. Então, era algo que eles têm que cuidar, que nós também temos que cuidar, de novo, as nossas emoções, né? E ter esse discernimento. Se nós não lemos a palavra, não temos discernimento. Não tem como a gente pelejar contra algo que a gente nem sabe que é errado. Como a gente saber? Lendo a palavra de Deus. Então, essa é a igreja de Tiatira. Que Deus abençoe vocês. Se tem algum comentário que querem adicionar abaixo, me deixe, por favor, nos comentários. Alguma pergunta, aperta o botãozinho like e se inscreva ao canal. Se quer continuar vendo essa série, comparta esse vídeo se tem ajudado, servido de bênção para vocês. Muito obrigado por estar aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Que Deus abençoe. Tchau, tchau!